Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então, hoje eu queria responder alguns comentários, perguntas e textos que eu recebi a partir dos vídeos da semana passada, desses vídeos especialmente do último, que é o Amanhã Vai Ser Outro Dia, esse aqui, que eu estava falando da importância de imaginar a possibilidade de mudança e da importância do dia seguinte, né, do que vem depois. E aí, então, parece dizendo que o amanhã era mais importante do que o hoje. E aí, tudo que vocês podem imaginar que isso gerou como questão, assim, né? Mas o que eu estava dizendo, basicamente, eram várias coisas, mas que existe uma continuidade na gente entre o que foi, a memória, o que está onde estamos e o que pode vir a ser, né? E que a gente percebe essa continuidade e por perceber essa continuidade que há uma conexão entre esses sujeitos que estavam lá, com o sujeito que estava lá, o que está aqui, o que vai estar lá, que há uma continuidade nesses sujeitos, que sou eu, que somos eu. Você também entende que você pode, talvez, com a tua produção de fantasia, modificar o que vem, né? O desejo, né? O desejo de ser ou de ser outra coisa, de que você está conectado, unido a você mesmo, em certo sentido, mas de que você não é imóvel. Bom, mas aí muitas perguntas em relação a isso, falas em relação a isso, assim, de como se eu estivesse inflacionando o valor da expectativa, né? De fantasiar, de imaginar, mas aí a gente está aumentando a expectativa, logo aumentando a frustração. Né? Então parece que a gente está dizendo, eu estou investindo na frustração. Fala, não, imagine mesmo, e vai lá e tal e coisa. E aí você vai lá e quebra a sua cara, se estrepa de novo mais uma vez, e a sua vida continua sendo aquela cagada de sempre. E, na verdade, o dia seguinte não foi melhor do que o dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã não foi melhor que o hoje, foi pior, ou igual, ou nada disso sai desse mesmo sistema infinito. Então, o que eu estou dizendo? Bom, vamos tentar falar um pouco sobre isso hoje, para tentar explicar e tentar abrir outras coisas que eu acho que esse ruído é importante, né? Esse ruído desse entendimento, porque ele carrega acho que algumas percepções importantes que, se a gente refizer elas, eu estou refazendo aqui, a gente pode talvez mudar um pouco a nossa experiência de estar e de como que a gente lida com o que vem, né? Com o que vai vir a ser. Vamos lá? Bom, tem algumas falas clichês, né? Esse vídeo, aliás, corre um grande risco de ser um vídeo clichê, assim, de ser um vídeo água com açúcar. Mas tem algumas falas, assim, que são importantes, assim, sobre isso tudo, que é, assim, a realidade é o encontro entre você e a coisa, né? Entre você e o outro, entre você e o objeto, entre você e o mundo, entre o sujeito e o objeto. Ou então, você pode entender isso de vários jeitos, é óbvio, mas tem aí, não é assim, aquele encontro que você tem amanhã, seja profissional, amoroso, ou o que quer que seja familiar, ele não é só o outro, né? Ele é você também. É um encontro, entendeu? Um encontro entre duas coisas, entre duas pessoas, entre dois elementos, entre o mundo e você e tal. Então tem uma grande parcela disso que é você, né? O que você leva para esse lugar? O que você leva para esse encontro? O que você está trazendo para cá, né? Então, como é que você está contribuindo para essa história? E aí a gente vai, então, chegar naquelas coisas do copo meio vazio, meio cheio, a sua perspectiva, a sua maneira de ver, de perceber, ser grato pelas coisas. Então, como é que você está percebendo a sua realidade? E aí redimensionar as programações neurolinguísticas para você reperceber as coisas, mas vocês podem imaginar, um pouco desconfiado disso. E acho que a gente acaba fazendo os mesmos sistemas por razões que a gente nem percebe. Claro, né, que eu acho isso. Mas então, a outra coisa que se desencadeia disso é uma coisa de perceber a sua culpa no cartório, né? Perceber a sua culpa na história, perceber o quanto que você está levando para aquilo, o quanto que você está gerando aquilo que não está nem percebendo e tal. Enfim. E aí tem nisso tudo, então, essa ideia a sua culpa no cartório, que a gente poderia deslocar um pouco para a sua responsabilidade naquela experiência, naquele evento, né? Então, o que é a tua responsabilidade no que está acontecendo? Responsabilidade, não no sentido necessariamente de culpa, o que você fez para merecer isso, o que você fez para chegar a isso, mas o que você pode fazer para que isso não seja assim, né? Para que o mundo não seja assim. E aí a gente pode pensar isso de muitos jeitos, muitos jeitos, né? Então você pensar que um encontro depende de você, uma realidade depende de você. Em última análise, a realidade do mundo depende de você. A realidade do sistema social depende de você, por exemplo. E aí você vai parando e falando, caramba, peraí, então o que eu desejo, como eu fantasio, modifica o real? Sim, modifica o real. É claro que modifica o real. É claro que o seu desejo não tem poderes mágicos de transformar a realidade para se adequar a ele. Não sempre, pelo menos, ou na grande maioria das vezes não.
E aí a gente então tem que entender quando que o nosso desejo pode modificar a realidade, quando que não pode. Quando que você pode experimentar aquilo que você quer, do jeito que você quer, quando que não. E a gente vai chegar à próxima fala clichê do vídeo, que é conseguir entender o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar e saber diferenciar essas duas coisas. Mas o seu desejo pode sim modificar as coisas. E quando o seu desejo não pode modificar as coisas diretamente, ele pode criar condições para modificação. Então, por exemplo, você acha aí que o sistema capitalista é uma grande cagada, mas você não tem como mudar isso agora. Se a gente invadir o Congresso agora, ou implodir a Bolsa de Valores, ou o que quer que seja, ou o banco e tal, sei lá, não vai resolver. Na minha opinião, não vai resolver, porque a gente vai fazer o que depois? Implodimos tudo, botar uma bomba lá. E aí faz o quê? Não, o que faz? Não vai dar certo, porque a gente nem sabe o que fazer. Então você pode criar condições para uma mudança. Ou outros exemplos de ordem pessoal e tal, que você quer então fazer um mestrado em Portugal, sei lá, mas você não terminou sua faculdade, então não faz sentido você desejar o mestrado em Portugal, você tem que fazer a faculdade antes, ou conseguir uma maneira de ir para Portugal, ou o que quer que seja. São condições, então a gente tem que entender que o que pode ser e o que não pode ser também depende de pré-condições que a gente vai operando, são percursos longos, que aí você quer uma coisa e tal e vai andando para aquilo. Mas então perceber que o nosso desejo modifica a realidade na medida em que ele cria condições para a realidade ser de outro jeito, né? Óbvio, isso é também mais uma fala muito clichê, mas que a gente não se dá conta. Então a gente deseja uma coisa, fantasia uma coisa, olha, a realidade ela não é daquele jeito e a gente se frustra. E aí tem uma outra coisa que como é que você então percebe que a sua fantasia em descompasso com a realidade não necessariamente gera frustração. Pode gerar descoberta, pode gerar diferença, pode gerar comparação, pode gerar, olha que interessante que isso não é daquele jeito e é de outro jeito. É difícil de fazer isso quando a sua fantasia era um enlouquecimento idealizado e o real é de novo aquela viagem de ônibus apertado na segunda-feira de manhã. É claro, é difícil. Se você estava se imaginando na praia e tal, e acorda e tem que trabalhar 12 horas naquele emprego que você detesta, comparar o real com a fantasia e achar que o real tem lá suas vantagens é mais difícil, né? É claro que é mais difícil. Mas então como é que você consegue pensar em condições para modificação desse real? Que está ligado com a sua fantasia. Mas se a gente, na minha opinião, se a gente não conseguir pensar que a gente é capaz de modificar o real e a gente só trabalhar com aceitação, a gente olhar o sistema e falar o sistema é assim, não tem jeito, então é assim que é. Se a gente só trabalhar assim, isso é uma perspectiva um pouco melancólica, assim, meio, eu não modifico o mundo está dado, ele é exterior a mim. E aí é maravilhoso também que você pode se vitimizar, né? Totalmente, assim, totalmente, não tenho nada a ver com o mundo é assim, minha família é assim, minha relação é assim, a minha vida é assim, o sistema capitalista é terrível, e o que eu posso fazer é aceitar e perceber, trabalhar a aceitação. Só que você continua muito frustrado, no fundo, porque você não queria que fosse assim. Mas então, o que é que você pode fazer no mundo, aí, nas pequenas coisas e tal, para criar condições para mudanças que fazem diferença, que podem fazer diferença em outras escalas, em outras medidas, né? Então, para mim, tudo isso aqui é um trabalho de criação de condições, em certo sentido. Então, eu acho que para o mundo mudar, para a gente fazer qualquer tipo de revolução de qualquer ordem, é preciso, antes de qualquer coisa, que a gente se perceba e perceba o outro. Então, para mim, esse trabalho aqui tem a ver com isso, criar condições para que qualquer mudança de outra ordem seja possível, para que tenha menos gente fodida na vida. Mas, para isso, a gente tem que conseguir se perceber e perceber o outro, e conseguir conversar, e conseguir ouvir e tal. Se isso não acontece, isso não vai acontecer. Para isso, a gente precisa conseguir se pesquisar, daí a autoescrita. Para isso, a gente precisa conseguir abrir um campo de escuta para o outro, real, assim, de percepção do outro. Muito difícil de fazer. Interesse em si mesmo você até tem, né? Mas interesse no outro, muito difícil. Mas ao mesmo tempo, interesse em si mesmo também até a página 2. Várias vezes a gente só tem interesse na gente mesmo, na medida em que a gente confirma o que a gente quer saber da gente. Então, se a gente vira um outro, se a gente fala, é sério que isso? Você fala, não, isso já não me interessa mais. Eu quero saber de mim na medida em que eu quero saber de mim daquele jeito. Que eu quero ser daquele jeito que eu já sei que eu sou. Então, se há uma alteração, você já não se interessa mais. Mas isso tudo, para mim, é um sistema de condições para que o meu desejo, a minha fantasia de modificação do mundo seja mais possível, ou seja, esteja mais perto de ser possível. Mas aí, então, são etapas anteriores, é como se fosse assim.
E isso gera frustração, porque várias vezes você faz assim um trabalho assim para isso, mas você percebe que está tão longe do que é, do que pode ser. Gera. Mas então você tem que encontrar prazer, encontrar desejos e realizações nesse processo. Então você tem que encontrar prazer de criar o diálogo, não só lá na frente. Então se você quer fazer o mestrado, você tem que conseguir encontrar prazer na graduação. Então como é que eu vou gostar de ir para cá? Porque se o aqui for só o lá, vai ser infernal. Isso é óbvio. Mas não necessariamente, então são duas coisas sobre esse vídeo para tentar fechar a história toda. Não necessariamente a distância entre o que você imagina e a realidade é uma frustração. Não necessariamente, ela pode ser uma outra descoberta, uma outra percepção. Não necessariamente o fato de você idealizar e do real não estar ligado àquilo é um problema, desde que você saiba que é uma idealização. E você entender que a realidade é o encontro entre a sua subjetividade e o lado de lá, o que seria o objetivo, o outro, que é um encontro dessas coisas e como que você opera esse encontro, isso faz muita diferença. Retira a gente de um lugar de, realmente não foi do jeito que eu queria. Mais uma vez não foi do jeito que eu queria. Mais uma vez eu me dei muito mal. Mais uma vez o mundo me sacaneou. Tá, eu não tô falando com isso que vai lá, você é senhor do mundo, você vai modificar a sua vida, vai em frente e tal. Claro que não é simples assim. Tem muitas estruturas, tem muitas coisas muito difíceis, tem muitas coisas que a gente não domina e não controla. O problema dessa história toda é que nunca é é isso ou é aquilo. Então a gente aceita o mundo do jeito que tá e vira tal? Não. Então a gente vai modificar o mundo e vira a empresa de si para ser tal? Também não. Então como é que você faz essa operação? Essa percepção desses limites, do que você pode alterar, do que você não pode alterar, realmente é a parada. E de como que você cria condições para poder alterar. Essa é a parte que a gente esquece. Como que eu crio condições para aproximar as coisas. Para aproximar o que eu poderia desejar. E também consigo remodular o meu desejo. Fazer o meu desejo poder virar outras coisas. E a minha fantasia virar outras coisas. Isso também é muito importante. O importante é perceber nisso tudo que o nosso hoje, que é o que vinha amanhã, onde estamos, nunca é destituído de fantasia e de imaginação. Se a gente acorda, levanta da cama sem nenhuma capacidade de imaginar, o que a gente é? Né? Se você abre o olho agora e você é só a coisa que vai levantar e tal, fazer e tal, o que você é? Você tem que imaginar, você tem que pensar, você tem que sentir e imaginar. Humano é sentir, sensação e imaginação, memória e fantasia. Não é que não seja sensação, não é que não seja estar aqui, perceber aqui. Mas é também fantasiar e então perceber a sua responsabilidade de relação com o real, né? E de modificação do real. E se a gente tivesse consciência disso tudo aí, talvez o mundo tivesse menos estúpido um pouco, na minha opinião. Então aqui abrindo coisas, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém que talvez esteja aí falando mais o mundo, e como é que a gente pode pensar a partir daí. Mandem, escrevam aí embaixo, comentem esse troço pra gente tentar ir abrir e ver o que vocês acham realmente. E me mandem perguntas aí por baixo, se quiserem, ou pelo direct no Instagram também. E assim a gente continua amanhã com mais questões e elaborações, tentativas de deslocamentos e de repercepções do que seria o real estanque, né, paralisado.